Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris e 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão os títulos que marcam a atualidade nesta segunda-feira. Em Timor, Ramos Horta foi o vencedor da primeira volta das eleições presidenciais, com a segunda volta a realizar-se em abril. Na Guiné-Bissau, a polícia justificou o bloqueio do local do Congresso do PAIGC com a existência de uma providência cautelar. No controle técnico desta emissão está dos José Colites. O jornal começa agora. RFI, a Rádio do Mundo. José Ramos Horta venceu a primeira volta das eleições presidenciais em Timor-Leste, com 46,58% da votação. Este é um resultado que obriga à realização de uma segunda volta, que vai disputar contra o atual chefe de Estado, Francisco Guterres Luolo. Mais informações com Cristiana Soares. Feliz e animado, foi assim que José Ramos Horta disse estar depois de ter vencido a primeira volta das eleições presidenciais realizadas no sábado. O Prémio Nobel da Paz 1996 venceu a primeira volta das presidenciais com 301.481 votos, ou seja, 46,58% da votação. Em segundo lugar ficou Francisco Guterres Luolo com 143.408 votos, 22,16%. Os dados divulgados pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral serão agora verificados e validados pela Comissão Nacional de Eleições. O ex-presidente e o atual presidente seguem para a segunda volta do pleito, marcada para o dia 19 de abril. Ramos Horta, Prémio Nobel da Paz e ex-presidente, foi a sufrágio apoiado por Xanana Gusmão e pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timorense. Francisco Guterres Luolo, o atual presidente de Timor-Leste, contou com o apoio da Fretilin. No final da semana passada, a Espanha deu um passo para a normalização das relações com Marrocos a propósito do Estatuto do Saara Ocidental, antiga colónia espanhola no sul de Marrocos, cuja soberania é reivindicada pelos separatistas da Frente Polisário, que reclamam um referendo para a sua autodeterminação, conforme previsto num acordo datado de 1999. Em reações a esta aproximação entre a Espanha e Marrocos, a Argélia, que apoia os separatistas sarauís, chamou de volta o seu embaixador em Madrid, apesar de ainda ontem o governo espanhol ter garantido que avisou a Argélia antes de sair da neutralidade que mantinha até agora relativamente ao Saara Ocidental. Rui Niemann, jornalista especializado em assuntos africanos, fala-nos sobre este conflito diplomático. Não há uma viragem a 180 graus, eu diria que é uma viragem a 90 graus, em que a Espanha redefine o seu posicionamento relativamente à Frente Polisário e há vários elementos que contam, entre os quais conta muito os enclaves de Ceuta e Melilla. E é, digamos, uma carta que joga sempre Marrocos para fazer pressão sobre a Espanha. E intensificou-se a aproximação e, digamos, quando Marrocos fecha os olhos à passagem de migrantes para os enclaves espanhóis, que ainda há bem pouco tempo criou uma grave crise diplomática entre os dois. Não podemos esquecer também que há a questão da venda de armamento de Espanha a Marrocos. Isso aconteceu desde sempre. Digamos que a Espanha é um dos principais fornecedores de Marrocos. Ou seja, os laços entre Marrocos e Espanha sempre foram muito estreitos, uma cooperação muito estreita também, em que a questão da Frente Polisário e do Saara Ocidental é a herança histórica em que Madrid pretendia equilibrar. Aqui está uma questão de geopolítica, mas também é uma decisão que não terá grandes consequências para o Saara Ocidental e para a Frente Polisário. A questão das vitórias diplomáticas, seja de Marrocos, seja da própria Frente Polisário, é uma montanha russa, tem pontos altos e pontos baixos. Ouvimos Rui Niemann, jornalista, em entrevista a Liliana Henriques. Em Kherson, uma cidade no sul da Ucrânia ocupada pelas forças russas, uma manifestação foi dispersada hoje com armas automáticas e gás lacrimogéneo, fazendo pelo menos um ferido, segundo vídeos de 2 meios de comunicação locais. A situação na Ucrânia continua a agravar-se, com a Rússia a convocar o embaixador dos Estados Unidos em Moscovo em sinal de protesto depois de o presidente Joe Biden ter qualificado o líder russo Vladimir Putin de criminoso de guerra devido à invasão da Ucrânia. Ao mesmo tempo, um tribunal em Moscovo proibiu hoje as redes sociais Facebook e Instagram na Rússia por considerar que estas empresas levavam a cabo atividades extremistas no país. Bissau 94 FM.
O 10º Congresso do PAIGC, que estava previsto este fim de semana, não pôde acontecer. A polícia foi destacada para a sede do partido para impedir o acesso dos delegados que deviam participar neste encontro, alegando a existência de uma providência cautelar. Mais pormenores com o nosso correspondente em Bissau, Moussa Baldé. Se tudo tivesse acontecido como previsto, o 10º Congresso do PAIGC estaria a ser encerrado esta segunda-feira. Na verdade, não há congresso. A sede do PAIGC está literalmente ocupada pela polícia, que apenas deixa entrar os principais dirigentes, como o líder Domingos Simões Pereira. Os 1.400 delegados ao Congresso, muitos dos quais vindos do interior da Guiné-Bissau e do estrangeiro, estão a regressar aos locais onde vivem e trabalham. O partido está a pensar em alternativas para realizar o Congresso. Fontes do PAIGC admitem que o Congresso poderia ser realizado via internet através de uma das plataformas de conferências virtuais. A polícia diz que está apenas na sede em cumprimento de um mandado judicial emitido pelo juiz Lassana Camará, que está a apreciar uma providência cautelar interposta pelo militante do PAIGC Bolon Conté, que basicamente pediu ao tribunal a suspensão do Congresso. No sábado, dia em que era suposto arrancar o 10º Congresso, o ambiente voltou a ser de muita tensão, com a polícia a lançar novamente granadas de gás lacrimogéneo para dispersar um grupo de mulheres do PAIGC que se sentou na estrada diante da sede do partido. O grupo de mulheres, onde se destacava a Diatou Diallo, antiga ministra e uma das vice-presidentes do PAIGC, estava a contestar o facto de a polícia não ter deixado que ninguém entrasse na sede do partido. O PAIGC considera toda a ação da polícia como parte de uma estratégia dos atuais elementos do poder na Guiné-Bissau para impedir a realização do 10º Congresso. Os advogados do partido admitem recorrer ao tribunal da CEDEAO para pedir justiça que dizem lhes é negada pelos tribunais no país. Moussa Baldé, Bissau, RFI. A Feira Mundial do Turismo em Paris voltou a realizar-se presencialmente após 2 anos de suspensão devido à pandemia. A feira contou com 500 expositores, entre eles representantes da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Os produtos de São Tomé e Príncipe foram um sucesso entre os franceses, como nos explicou o cônsul honorário de São Tomé e Príncipe em Marselha, Jean-Pierre Bensaïd. O stand de São Tomé e Príncipe tem grande sucesso nesta Expo do Salão Mundial do Turismo de Paris. Para o último dia não fica quase nada para apresentar, como chocolate, como espécies, como chá do país e também sabores de coco. Muita gente quer informações sobre estas ilhas, que a gente chama de Ilhas Chocolate. Na mente dos visitantes, fazem uma história entre estas pequenas ilhas e pensam que talvez vão encontrar o chocolate nas árvores, vão encontrar o chocolate em todos os lados. Isso é muito bom para atrair e dar uma boa imagem das nossas ilhas. Mas realmente, quando vêm para férias em São Tomé, encontrando muitas outras belezas do país, da natureza e, sobretudo, a população, a gente, os contactos com os santomenses. Era Jean-Pierre Bensaïd, cônsul honorário de São Tomé e Príncipe, em declarações a Lígia Anjo. Em São Tomé e Príncipe, ainda a União UDD-MDFM, com um assento no Parlamento e integrante da coligação parlamentar PCD-MDFM-UDD, desmoronou-se. O fim da união entre os dois partidos foi anunciado pelo próprio presidente da União, Carlos Neves, numa reunião do Conselho Nacional do partido UDD. A UDD diz que para as próximas eleições legislativas e locais está aberta a discussões com outros partidos políticos no sentido de avançar para uma coligação eleitoral, segundo o jornal Telanon. Pelo menos 13 soldados morreram no domingo no leste do Burkina Faso num ataque jihadista, de acordo com um balanço divulgado pelo Exército nesta segunda-feira, numa altura em que continua a aumentar a violência neste país africano. Os soldados terão sido mortos numa emboscada a 20 quilómetros da cidade de Natiaboni, no sul do país. Outros 8 soldados ficaram feridos. No Mali morreu hoje o primeiro-ministro Samoulé Boubeya Maiga, que estava detido devido a suspeitas de falsificação e favoritismo na aquisição de equipamentos militares e de um avião presidencial em 2014. O primeiro-ministro estava há 4 meses internado numa clínica em Bamako. É o ponto final da nossa emissão. Continua a acompanhar-nos.